É muito importante também que você entenda o que aconteceu com a nossa saúde mental, principalmente durante a pandemia. Normalmente, nós temos mais de 18 milhões de pessoas que têm algum transtorno mental. Acontece que quando nós falamos em transtornos, nós estamos falando também em depressão, em ansiedade, que são muito comuns entre a nossa população e que aumentou demais, tanto um problema quanto o outro, aumentou demais durante a pandemia. Nós nos sentimos cada vez mais ansiosos, mais estressados. O Janeiro Branco, ele surgiu em 2014 justamente por isso, para que nós possamos reorganizar a nossa mente com a ajuda dos profissionais, para que nós possamos buscar uma vida mental mais saudável. Às vezes você busca boa alimentação, o corpo em forma, e se esquece que a mente sã significa corpo são, porque você consegue direcionar, canalizar toda a sua energia boa para o teu corpo inteiro. Se aqui não estiver bom, nada vai funcionar direito, não é, Sil? É verdade. Obrigada, minha querida, você está com a agradeço. gente mais uma vez, depois de tanto tempo. Silmara é uma querida parceira nossa de tantos anos. E a gente muitas vezes deixa de lado, né, Silmara, esses problemas que a gente carrega no coração, que na verdade são os que mais afetam a mente, né? É verdade. Bom, boa tarde. Muito obrigada pelo convite, né? E assim, na pandemia, a gente percebeu que intensificou demais. Agora, a saúde mental, ela é uma questão que a gente precisa estar cuidando, e não só em janeiro. Janeiro foi uma marca justamente para aproveitar esse período aí de festas, que as pessoas fazem um movimento mais interno, de olhar para dentro e ver que programas que eu fiz nesse ano, quais são as programações que eu vou fazer para o ano que vem. E aí é como se fosse um zerar. Mas agora o Janeiro Branco ele já está com essa intenção de ser de janeiro a janeiro, né? Todo mês mesmo, que é o que nós precisamos, né, Silmara? Todo mês mesmo, né? Porque com uma mente, como você disse, né? É a mente, o coração e o corpo. Não adianta a gente ter isso tudo separado, né? Então, trabalhar esse equilíbrio... É uma máquina, né, Silmara? É uma máquina. Se uma parte não funcionar, não vai funcionar nada direito, né? Essa que é a verdade, nada. né? Que a gente precisa ter essa consciência, né? Esse E parar equilíbrio. com esse negócio de achar que quando você tem algum problema é porque você é louco. Até hoje tem gente que sabe disso, tem Sim. gente que não procura um psicólogo, um psiquiatra, porque acha que é coisa de gente louca. E eu sempre falo que, na verdade, é o contrário, é para você não ficar. É para não ficar, Né? é preventivo. É para você né? não ficar, porque a gente enlouquece. O enlouquecer não é só a esquizofrenia. É. O enlouquecer é você não ter paz, né, Silmara? Que muitas vezes a gente perde por conta desse mundo que traz essa ansiedade toda, essa preocupação toda, principalmente que a gente tem tido nos últimos 2 anos, né? Principalmente porque as pessoas foram convidadas a ir para dentro de casa. É claro que tem muita gente que continua trabalhando externamente, né? Mas estar dentro de casa com a família, com os espaços reduzidos, cada um tendo que se adaptar e trabalhar ali E ficar 24 horas, né? Coisa que não horas. acontece nunca. Exato. Né? Então, você começa a ficar se sentindo confinado. E quando a pessoa se sente confinada, o que acaba acontecendo? Você vai a trabalhar aqueles instintos mais primitivos ali que vão tentar te colocar de novo em ação ali, né? Então, é aquela história da luta ou fuga, que é o estresse, né? O estresse faz isso com as pessoas. E uma né? coisa muito importante, que é um trabalho que a Silmara desenvolve, que nós vamos falar um pouquinho sobre ele, que você não pode se esquecer que as crianças e os adolescentes também têm sofrido demais com esses transtornos mentais, com a depressão, com a ansiedade. E muitas vezes na criança a identificação fica um pouco mais difícil, porque ela tem uma alteração de comportamento e você pode achar que é rebeldia, que é desobediência, que está com frescura porque está mais tempo em casa, está longe das crianças, dos amiguinhos. Mas não é, esse problema pode se tornar um problema grave. Você tem se especializado nisso, né? Como é que eu posso fazer para que as crianças sejam menos afetadas com esses problemas, Sil? Olha, a criança, ela também é um reflexo da família, né? Então, Não por tem exemplo, jeito, né? É aquela história do fruto não cair muito longe do pé, Não. da árvore. Então, assim, muitas vezes as pessoas procuram atendimento para a criança, né? Eu me especializei, inclusive, nesse período de pandemia, num programa que chama Encorajamento de Pais, que é justamente para você poder trabalhar os pais, para que eles possam se olhar, né? E olhar para suas necessidades também, para que eles possam enxergar o filho como ele é, e não em cima das próprias projeções, né? Então, muitas vezes, quando a pessoa vai, assim, para o papel de pai e mãe, o que acontece? A pessoa, quando vai no papel de pai e mãe, acaba esquecendo um pouco de si. Acaba ficando muito focado ali na criança, né? Ou o contrário, continua muito, existe o oposto também, né? Continua muito centrado em si e esquece da criança. E aí, o que acaba acontecendo? Ou coloca na frente da tela, do celular, né?
porque aí a criança fica mais quietinha. Só que isso que tem sido uma estratégia cada vez mais usada, infelizmente, né? E aí o que acontece? O que a gente vê também até mesmo nos estímulos que o celular pode causar, além da questão da visão, né? Desses estímulos, a aceleração. Então, antigamente, né, Sheila, eu sou um pouquinho mais das antigas, então assim, antigamente a gente tinha comercial, a gente parava para olhar. A criança hoje, ela não quer saber. Quando está passando assim um comercial, ela já logo quer, e aí você percebe uma aceleração na criança também, né? Então a criança já, aí começa a entrar em quadros onde passa a ter um número maior de hiperativos. E aí a pergunta é, são hiperativos ou são crianças que estão sendo hiperestimuladas e acaba realmente acelerando esse processo interno, né? Isso também é uma questão. E daí esse jogo, é um jogo que você fez, Sil? Durante a pandemia, eu entrei num curso de gamificação para psicólogos. Sei. E aí... Gamificação para psicólogos, que legal, hein? Para desenvolver jogos para as crianças mesmo. Exatamente. Não necessariamente para criança. Eu me especializei também num programa mais assim para adultos. E né? esse daqui é para criança ou para adultos? A partir de 14 anos. E daí é legal porque pode jogar pais e filhos, né? Então, porém, Keila, o que acontece? Eu acabei tendo já experiência de jogar assim com os pais e às vezes em família ali, e a criança às vezes está junto e aí faz uma pergunta. Então, o que acontece? Esse jogo, além da psicologia, legal. Eu também estudei medicina tradicional chinesa, astrologia, um pouco de mitologia, né? Por causa da especialização que eu fiz, que é psicologia junguiana. E aí esse jogo, ele é uma combinação. Então, a pessoa vem com uma pergunta que ela queira desvendar dentro do interior dela. Tem a listinha de perguntas e daí eles vão fazer... ele é um jogo para profissional. Então, o profissional, ele vai conduzir o processo, né? Entendi. Pode ser individual ou em grupo. Então, você pode, por exemplo, colocar os pais e os filhos para jogarem durante uma sessão, é isso? Pode. Ou em grupo, pode ser com os próprios profissionais, grupo terapêutico, grupo de pessoas que não se conhecem, mas que tem ali uma questão, porque ele tem uma dinâmica onde você pode trabalhar até 12 áreas da vida. Né? Então é uma integração mesmo, né? A pessoa vai escolher uma das áreas para ela trilhar e aí as perguntas elas vão ajudando a pessoa a trabalhar essas descobertas internas aí. E é muito importante quando você tem a oportunidade de fazer isso junto com os seus filhos, você vai conhecendo melhor, né, a criança, o adolescente no caso dos jogos, né? Você acaba aproximando mais a família, que é algo muito importante para ser feito nesse período, que é um período de muitas mudanças, muita transformação, que é o que a pandemia trouxe, né, Silmara? E eu acho que não é só isso, né? Você conseguir abrir caminho para buscar essa vida mental mais saudável, né? E a gente percebe assim, Keila, que a cada momento da vida, a gente vai passando por as transições, né, que vão acontecendo. Então, por exemplo, em cada época tem um desafio diferente acontecendo, né, no mundo, vamos pensar assim. E aí, isso afeta os pais que estão ali com um determinado padrão de pensamento, de comportamento. Os filhos já vêm com uma nova geração, com uma outra forma de pensar a vida, né? Então, quando você ajuda a pessoa a olhar para dentro, ela também vai olhar para as crenças dela, ela vai olhar para aquilo que está incomodando, vai aprender a entrar em contato com os sentimentos, vai perceber que área da vida dela que está mais comprometida, né? Então, tudo isso são coisas que são necessárias para a gente poder se conhecer, né? E acho importante que você tenha essa consciência também de começar essa transformação dentro da sua casa. Quando você percebe que o ambiente está pesado demais, que as pessoas não estão se entendendo, pode ser o momento de todo mundo procurar ajuda. Sim. Porque isso vai fazer com que os comportamentos eles se mudem no momento certo, antes que tudo desande. É isso que a gente está mostrando para você nesse janeiro, por isso que a Silmara está aqui. Para que você entenda que a prevenção, neste caso, é o melhor remédio. Que muitas vezes aquilo que você acha que é só uma bobagem, um ataque de raiva por causa das circunstâncias, pode se tornar algo grave. Não estou dizendo que você vai ter uma doença mental por conta de um comportamento. Mas um transtorno significa um problema que vai se estendendo e piorando. As pessoas precisam saber discernir isso, né, Sil? Exatamente. Quando você não olha para aquilo que está te incomodando,
é como se você jogasse a sujeirinha embaixo do tapete, depois você tropeça nela. Então, o que é muito comum, Keila, é as pessoas irem avançando os próprios limites, não percebendo o momento de parar, né? Não fazendo aquela pausa positiva para você poder realmente perceber, olha, esse é o caminho, não é, né? E aí, às vezes, as pessoas acabam se perdendo nas coisas, se perdendo nos compromissos. Nos relacionamentos. Né? Vai tendo uma baixa tolerância à frustração também, né? Como se a pessoa precisasse também, por conta, vamos pensar da internet, né? A internet, ela é um veículo maravilhoso se você souber usar. É verdade. Né? Se você não souber usar, você pode começar a entrar numa linha de comparação. Então, tem muita gente que tem baixa autoestima. Você vai enlouquecer. Não é? Ainda mais em redes sociais. Essa que é a verdade. Exatamente. E a criança já começa a enlouquecer desde pequenininha. Exato. Porque desde pequeno já tem toda uma família, muitas vezes, atrás de transformar crianças em astros. Exatamente. E isso acaba criando, é uma coisa que você precisa ir aprendendo também ao longo da vida. Eu vou deixar os contatos da Silmara para você. Você vai ter a oportunidade de conversar com ela para se reorganizar. Começar 2022 reorganizando a sua mente, que é muito importante para que você tenha um ano novo e um ano todo saudável. Não é só para janeiro, como ela disse, é de janeiro a janeiro, que você precisa aprender a manter a tua saúde mental em dia. Isso é o mais importante para que você tenha essa possibilidade de viver melhor, tá? Então anote aí os contatos da Silmara, o Instagram, Silmara Francese, tá aí na tela para você. Tem o site, no site tem muitos artigos informativos, silmarafrancese.com.br. Facebook, Silmara Francese Psicologia, e no YouTube também ela dá orientações muito importantes no Silmara Francese. Sil, muito obrigada por você estar com a gente, acho muito importante a gente falar sobre isso, estou muito feliz de você estar aqui de volta com a gente. Eu que agradeço. Volte sempre nesse ano, viu? Obrigada. Uma alegria ter você aqui com a gente. Pena que a gente não pode abraçar, hoje também o Lima está voltando, tem um monte de voltas hoje, não pode abraçar ninguém, mas sinta-se abraçada. Gratidão. Obrigada, viu, minha querida? Que a gente saia do ter e vá para o ser, né? É verdade. Para a gente aprender a ter. A ter, porque exatamente. Quando você aprende a ter. Exatamente. Né? Não dá para inverter as coisas, né?